me chamou de estuprador, você foi moral. Tá, vagabunda. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. Oi, galera! Bem-vindos ao nosso novo episódio da série Mulheres em Ação. Hoje a gente trouxe a convidada Juliane Silva e ela vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre política. Ela tem uma atuação política super forte e hoje a gente vai estar entrevistando ela para ela poder falar um pouco mais das experiências que ela viveu nessa área. Juliane, você quer fazer uma introdução sua? Prazer, todo mundo que está assistindo. Meu nome é Juliane Silva, eu tenho 25 anos, sou estudante de Direito na Unifoa, aqui da região, mas já trabalho no espaço político há algum tempo, né? Já atuei em espaços como a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, enquanto secretária-geral, já fui de DA, DCE, todas essas construções políticas. Na última eleição, eu tive a oportunidade de ser candidata a prefeita do meu município também. E, além disso, eu tenho uma atuação a nível nacional, tanto nesse processo do movimento estudantil, onde eu continuo, como uma atuação partidária, onde faço parte da Direção Nacional de Juventude do partido político que eu atuo. Perguntando um pouco mais sobre você, conta um pouquinho mais pra gente. Com quantos anos foi a sua primeira experiência com pautas políticas? Você sempre teve interesse por essa área? E como que foi a sua decisão de começar a atuar mesmo com política? Eu comecei muito cedo, eu comecei com uns 12 anos, mais ou menos, uma atuação política, né? Por isso que há essa certa discrepância de já ter uma trajetória política e ainda ser tão nova, mas é porque eu comecei muito cedo de fato. Então, eu comecei no processo das conferências municipais, né? A minha mãe, Juliette, ela trabalha na Secretaria Municipal de Assistência Social do meu município, onde eu fui nascida e criada, que é Pinheiral, aqui do lado de Volta Redonda. E a secretaria, ela é responsável pelas conferências municipais de saúde, educação, assistência social, criança e adolescente, etc. E como a minha mãe trabalhava nessas conferências aos finais de semana, eu ia com ela. Muito mais por uma preocupação da minha mãe de eu não ficar sozinha em casa, né? Por ser muito nova, não ficar sozinha e tal. Só que isso foi gerando uma curiosidade, porque eu ficava lá o dia inteiro, né? Com as pessoas debatendo, eu tava ali no meio, não tinha nenhuma outra criança lá. Então eu comecei a ter a curiosidade de tentar entender o que aquelas pessoas estavam conversando, o que aquelas pessoas estavam decidindo, e fui me aprofundando nesse processo. Então, tipo, eu tinha, né, uns 13 anos, mais ou menos, eu já sabia debater o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, assim, esse processo foi acontecendo assim. Eu comecei, né, nesse espaço, onde era uma atuação muito mais de ir, de ouvir e de conhecer o processo político. Mas ali eu compreendi muito bem qual era a mudança significativa que a participação popular na política poderia fazer, né? Então eu começo a ter esse desejo, essa vontade de participar, porque eu via que a partir disso era possível você mudar a vida, não só a sua, mas de todo mundo que estava à sua volta. Então eu comecei nesse espaço, depois eu fui para a Associação de Moradores do meu bairro, onde eu era presidente de honra, no caso, porque eu tinha menos de 16 anos, então se você não tem título, você não pode ser presidente. E nessa atuação ali na Associação de Moradores, onde eu continuava participando das conferências, participava também do orçamento participativo do município, eu conheci um vereador da cidade que tinha atuação nesse partido que eu faço parte agora e que me convidou a conhecer o trabalho desse partido dentro do movimento estudantil. E aí eu vou para esse espaço do movimento estudantil, né, onde eu conheço a UBS, onde eu conheço a UNES e onde eu conheço como realmente a política ela é feita nacionalmente, né? Todas as organizações, principalmente as organizações progressistas, que constroem essa dinâmica política nacional, né? As cabeças pensantes que criaram essa conferência, por exemplo. Então, tipo, eu vou para esse espaço do movimento estudantil e começo a construir. Logo depois que eu vou para o movimento estudantil e começo a entrar nessa política nacional desse partido, eu sou eleita
né, secretária-geral da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e construindo a Política Nacional Secundarista, onde eu tive a oportunidade de conhecer todo o país, de conhecer como funcionam as dinâmicas educacionais, de estar dentro do Congresso Nacional discutindo isso com os deputados, de estar discutindo isso com os senadores, discutindo isso com os presidentes da República também, né? Eu peguei um pouquinho da presidência da Dilma, depois peguei a presidência do Temer, agora é essa, mas fazendo essa discussão ali dentro, né, com os ministros da educação também. E eu vou construindo esse processo, conhecendo e fazendo vários processos também de formação política dentro desses espaços que eu construía. Então, uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu volto, né, porque essa dinâmica de construção nacional que a UBS me fez ter fazia com que eu não morasse aqui, né? Já morei em vários lugares do país, já morei no Maranhão, já morei em São Paulo, já morei durante muito tempo em Brasília. Eu volto para morar em Pinheiral. Oficialmente, eu percebo que eu fiquei muito tempo construindo a política de várias cidades do país, né? Construindo a política nacional, e a política do meu município permanecia a mesma. E aí, nessa dinâmica, eu volto a construir um pouco da política municipal, aonde na última eleição eu me candidato a prefeita do município, né? A primeira jovem negra a se candidatar à prefeitura do município. E aí a gente não ganhou a prefeitura, mas foi uma experiência maravilhosa de construção, de conexão com a cidade, de entender quais são as reais demandas e de mostrar que mesmo no interior a política pode ser feita e deve ser feita de uma forma muito diferente, né? Então, a gente construiu desse formato. E aí, agora eu estou aqui, né? Eu trabalho dentro do próprio partido que eu faço parte atualmente, né? Sou dirigente nacional de juventude. É um trabalho, mas não é um trabalho propriamente dito. Mas eu também tenho um trabalho mesmo, que é a construção do programa partidário, né? Desse partido, que é o PSB. Então, eu estou dentro dessa construção nacional, de construção do programa partidário, do PSB, de construção das diretrizes nacionais de juventude, e ainda atuando dentro do movimento estudantil, principalmente dentro da parte secundarista, que é feita pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Para você acha que já foram tomadas algumas ações, algumas políticas públicas nesse sentido, né, de aumentar o número de mulheres que está nessa posição de poder, mas você acha que isso tem sido suficiente? Você acha que tem tido um bom resultado? Porque a gente vê na prática, né, como você já mencionou, tem uma quantidade muito, muito menor mesmo de mulheres nesses espaços. Então, como que você vê isso? Quase 82% das parlamentares ouvidas, elas experimentaram violência psicológica. 44% receberam ameaças de morte, estupro, espancamento ou sequestro. 25% experienciaram violência física. Podemos também considerar como um aspecto de violência que é essa violência simbólica para todas nós mulheres, de não nos vermos representadas nesses espaços de poder e decisão. É preciso mudar ainda mais a situação. E eu não estou falando que as políticas que existem, elas não são positivas, elas são positivas. São 2 pontos, né? É o ponto da representatividade, de você ver outra mulher, de você ver outra mulher negra naquele espaço, você dizer, olha, acho que eu também posso. É preciso essa representatividade para criar essa ideia na gente de que a gente pode ir, de que a gente pode fazer e participar daquele espaço. Essas políticas, elas precisam serem mais efetivas, eu acredito, nessa obrigatoriedade. Toda nominata, que é a chapa, digamos assim, de candidaturas, ela tem que ter um mínimo de 30% de mulheres. Ok, só que o que a gente tem na maioria dos partidos, principalmente nos partidos que não têm compromisso ideológico, é que essas mulheres, elas são usadas como candidaturas laranja. Então, elas não são eleitas de fato porque não tem investimento, a maioria não faz nem campanha, não tem construção política. São mulheres que, às vezes, nem estavam voltadas para a sua própria construção política, elas foram convidadas por alguém ali, só mesmo para ter a porcentagem de mulheres e burlar a lei e ficar tudo certo entre aspas, né? Então, essas mulheres acabam não sendo eleitas ou tendo uma dificuldade maior de ser eleitas. Quando você cria mecanismo que, além da obrigatoriedade delas estarem no processo eleitoral, tem essa obrigatoriedade de elegê-las também, você muda o cenário. Às vezes, quando a gente fala isso, sobre essas políticas de cotas, essas políticas, né, de porcentagem, de fundo, de paridade, etc., isso não é um processo de entender que as mulheres, de entender que os negros são menos ou têm menor capacidade, mas é entender o contexto social, é entender que existe uma dinâmica
E isso é muito importante ficar claro, gente. Infelizmente, eleição não se ganha sem dinheiro. Odeio falar isso, mas é a realidade, porque quando você vê um candidato num programa de TV, ele teve que pagar para fazer aquele programa. Quando você pega um panfleto na rua, mesmo que você vai amassar e jogar fora, ele pagou para fazer aquele panfleto. Então, um candidato sem estrutura, ele não consegue mover a sua campanha. E mesmo sendo progressista, mesmo sendo de esquerda, a gente tem que falar sobre esses processos financeiros. Porque quem normalmente não fala e não recebe esses processos financeiros são as mulheres, são os LGBTs. Por isso que a gente acaba ficando à margem, por isso que as pessoas acabam não conhecendo as nossas candidaturas. E essa é uma dinâmica que precisa mudar. Então, o que eu acredito que precisa acontecer é que essas políticas que existem agora, elas são benéficas, mas é preciso criar novas que cubram os espaços que ainda não foram. Agora, o ponto é que, se você trabalha cotas, se você trabalha a entrada, mas não trabalha a permanência, você estragou o processo. Então, é extremamente importante que a gente comece a trabalhar outras políticas, como essa, por exemplo, que eu falei, que garantam a eleição de mulheres e que mudem esse cenário de forma mais positiva. Mas é necessário que algo do tipo haja para que a gente mude essa visão e para que a gente consiga mudar esse cenário que está hoje. Bom, você também mencionou que você já concorreu, né, uma vez à Prefeitura de Pinheiral, que é a cidade onde você mora. Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi esse processo, quais foram os desafios que você enfrentou aí na sua cidade, como que foi essa experiência? Algo que me perguntavam bastante: a senhora se sente capaz de governar uma capital com quase 300 mil habitantes, com um orçamento de mais de R$1 bilhão, sem nunca antes ter sido prefeita? Aí eu devolvi a pergunta, né? Eu falei, se eu fosse homem, você estaria me fazendo essa pergunta pela 14ª vez? Porque me perguntaram 13 vezes. Cara, concorrer a prefeito, eu acho que foi uma das maiores loucuras que eu já fiz, no bom sentido. É uma dinâmica muito cansativa, né? Qualquer eleição ela é muito cansativa, mas quando você é a pessoa, você é o rosto da eleição, ela é mais cansativa ainda. Foi uma campanha muito difícil. Pinheiral é uma cidade que nunca elegeu ninguém que não fosse um homem branco. Dentro da Câmara Municipal, a gente tem uma mulher, e a média é essa, quando tem. Se não estamos elegendo mulheres brancas mais velhas, você imagine uma mulher negra e jovem. Então, esse processo ele foi um processo de embate muito grande. Eu acho que as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de acreditar que eu poderia ter uma construção política forte o suficiente para ser uma boa gestora municipal. Muito por uma questão de preconceito. Eu não fui eleita, tive uma votação baixa, mas logo após a eleição, o número de pessoas que se conectaram com a candidatura, que se conectaram com esse processo e que hoje em dia fazem parte de uma construção futura para o município é mais alto do que a votação que eu tive, por exemplo. Então, eu acho que é um processo de construção. Quando eu entrei para essa campanha, eu tinha noção de que era um processo muito ideológico, de mostrar que não é porque Pinheiral é uma cidade pequena que as pessoas podem chegar em Pinheiral e dizer eu quero ser prefeito, você tem um programa para a cidade. É preciso construir um novo modelo de cidade, a gente só constrói isso dentro desse processo político, que é dentro da Câmara de Vereadores, que não está lá só para colocar nome de rua, ela tem uma função, ela tem que colocar a função dela, e a gente constrói isso também dentro da Prefeitura Municipal. Então, eu acho que essa construção era o que eu queria trazer para a cidade, que a gente conseguiu fazer, né? E o que a gente pretende continuar fazendo, que não necessariamente vai ser com a minha pessoa, com a minha imagem, pode ser com outra pessoa, mas que a gente quer demonstrar que é sim possível fazer uma mudança. Por várias vezes a gente tem políticas nacionais que são adotadas a partir de estratégias postas em cidades do interior, porque é muito mais fácil, inclusive, você fazer essas modificações dentro de cidades pequenas, porque o contingente que você cuida é muito menor. Então, é muito mais fácil você garantir um novo programa, uma nova atuação do SUS dentro de uma cidade como Pinheiral, que tem 26 mil habitantes, do que você garantir isso no Rio de Janeiro, sabe? É muito mais fácil você fazer um piloto em Pinheiral do que no Rio, muito mais fácil você fazer um piloto em Pinheiral do que em São Paulo. Então, esses processos, né, essas cidades, elas podem serem modelos dessa construção. E era isso que eu estava propondo para Pinheiral, foi isso que a gente propôs e foi uma construção incrível que se desdobrou, sabe, numa visão muito forte da cidade, de uma perspectiva e de uma possibilidade de mudança. Parabéns pela coragem, primeiramente, né?
Imagino que deva ter sido difícil esse processo, bem desafiador. Mas vamos para a próxima pergunta. Você já sofreu algum tipo de discriminação racial ou de gênero durante a sua experiência nesses espaços políticos? E caso você tenha sofrido, como que foi lidar com isso? Sim e não. Eu tive a sorte de, quando construí os espaços políticos, ter conhecido pessoas que eram referências políticas, né? Então, estar com essas pessoas e ir caminhar com essas pessoas traz um certo respeito. É horrível, horrível falar isso, mas assim, ter um velho branco do seu lado, dentro do processo político, que já está lá há mais tempo, que faz essa construção, dá um certo respeito a mais, né? Então, tipo, quando eu fiz essas construções políticas, eu estava num setor e dentro de uma construção, como eu posso dizer, já dentro de uma certa estrutura. Então, essa estrutura não permitia que esse tipo de preconceito ele se demonstrasse de uma forma muito latente, sabe? Eu acho que o PSB, né, o meu partido, ele fez essa blindagem muito forte para que eu aprendesse e estivesse dentro do processo, mas ali envolta numa estrutura que garantisse, né, o mínimo de respeito de todo mundo que estava ali. E digo isso naquele racismo mais latente mesmo, né? Quando as pessoas te xingam e etc. Agora, fora disso, a experiência de racismo, principalmente, eu sou uma mulher preta, né? E dentro da minha construção política de movimento negro, o recorte de raça, para mim, ele é muito mais forte do que o recorte de gênero, né? E eu não estou colocando um problema sobre o outro. O que eu estou dizendo é que, na minha vivência, o recorte de raça ele sempre foi muito mais forte, né? E dentro dessa minha vivência, é muito passível ver o quanto as pessoas te desmerecem, o quanto você não encontra pessoas parecidas com você no espaço, né? Os olhares duvidosos quando você entra para fazer um debate, para participar de uma mesa, para se apresentar, né? Esse racismo velado que a gente tem no nosso país. Independente do espaço que você construa, sempre tem a sensação de que, por você ser uma mulher preta, por eu ser uma mulher preta, eu sempre vou ter que ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes melhor do que qualquer cara que esteja ali, e que eu vou precisar gritar para que as pessoas vejam que eu sou 2 vezes melhor. Porque se eu estiver em silêncio, eles simplesmente vão passar e vão ignorar a minha presença. Assim. Eu acho que é essa a pior parte dessa sensação política, porque ela é constante e ela é bem triste e dolorosa, assim, para a gente que vivencia isso todo dia, sabe? Saber que você tem a capacidade de construir, mas que muitas vezes te impedem de construir porque não acreditam no seu potencial por uma marcação preconceituosa, racista, machista. É a pior parte, e eu acho que esse é o processo mais que eu sofro dentro dessa construção política. O que você acha que a gente, como sociedade, pode fazer para aprofundar o conhecimento, o entendimento mesmo da população sobre o que é a política e qual que é o potencial dela transformador? O primeiro ponto da demonização política, antes de falar, né, o que a gente pode fazer, é que não pensem que a demonização política é algo abstrato que saiu da nossa cabeça e que vive assim. A demonização política, ela serve a setores políticos que não estão preocupados com a população, setores políticos que não estão preocupados em resolver esses problemas das desigualdades sociais. Esses setores políticos estão muito felizes com a demonização política, porque a demonização política faz com que você não queira se envolver com aquele processo. A política, ela é feita de discussão. E uma coisa que existe, né, uma premissa política que a gente usa dentro da construção desse espaço é que na política não existe espaço vazio. Todos os espaços são ocupados. Então, se você não ocupar, algum outro setor vai ocupar. E esse setor pode estar muito mais a fim de te prejudicar do que ser uma representatividade política sua. Essa demonização serve aos setores que não estão preocupados em resolver os problemas de desigualdade social do país. Às vezes a gente tem a sensação que as grandes mudanças elas precisam começar de cima para baixo. E nem sempre. Às vezes, a maioria das grandes mudanças, elas começam de baixo para cima. Ela começa com as mudanças dos nossos espaços. A questão é debatam política. E debata profundamente. Leia sobre, entenda sobre, veja uma questão acontecendo. A gente também precisa, para além dessa disposição dialogar dentro do nosso espaço, a gente também precisa ter a noção, eu acho que é a noção mesmo, assim, de criar estratégias
para levar toda a população ao entendimento político. Que a maior parte da população tem coisas muito mais importantes e urgentes para fazer do que sentar e descobrir por que a forma de tributação do Paulo Guedes é ruim ou boa, sabe? Não que aquilo não vai influenciar na vida dela, vai. E é importante ela saber disso. Mas ela tem 5 horas do dia dela para poder sentar e ler um arquivo de 80 páginas sobre isso. Essa sociedade que a gente vive. Então, a gente precisa, eu acho que, trabalhar nesses 3 polos, sabe? Entender primeiro que a denominação ela serve a um setor político e que a gente não pode deixar que ela aconteça. Política significa a gente debater, a gente construir através da pluralidade de ideias o país e a sociedade que a gente quer. Isso que está acontecendo agora não é política. Essa polarização, essa briga, a gente já toma esse processo fazendo mudanças pequenas dentro do nosso espaço, aprendendo como debater com pessoas que às vezes não vão ter o mesmo tempo ou o mesmo interesse que a gente, mas que também precisam estar por dentro desse processo, e se dispondo também a participar de processos maiores, né, de construção. Entender dentro disso tudo que a gente não vai concordar em tudo. Debater esse processo não é você querer enfiar no outro a sua opinião e que o outro replique a sua opinião, não é isso. Que debater esse processo é você trazer para o outro pontos de vista diferentes para que isso vire uma construção social e para que haja um interesse maior de fazer parte desses processos. Porque a opinião ela é única e ela é de cada um. Nunca todo mundo vai ter a mesma visão, mas a gente precisa aprender a debater ela. Eu acredito que esses formatos ajudam. Ontem, né, o presidente Bolsonaro vetou um projeto que previa a distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Tendo em vista esse cenário político que a gente tem atualmente, quais mudanças você acha que seriam necessárias tanto para esse momento agora, né, quanto para o futuro, um futuro próximo? Eu acho que a gente precisa, primeiro, tirar esse homem. Eu não preciso explicar, né, gente? Não tem condição, assim, ele não... É isso. Eu tô te falando que, tipo, a gente passou por vários governos e todos, o mínimo que existe é você sentar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros da Educação, eles sentam com as entidades representativas. Sentar para dialogar não indica que você vai fazer o que aquela entidade quer. O governo atual, em 3 anos de governo, nunca sentou com qualquer entidade para conversar sobre qualquer questão. Tirar tudo da cabeça deles e ele acha que está tudo certo. Segundo ponto, eu acho que a gente precisa entender muito bem quais são as prioridades do nosso país e qual é o projeto de país que a gente quer. Eu tenho uma preocupação muito grande, e eu reflito isso, de que mesmo numa nova construção progressista, a gente se perca na tentativa de construir a governabilidade, deixar de lado, sabe, qual é o principal interesse populacional. E eu acho que isso não vai demandar do processo político. Eu acho que isso precisa vir da sociedade civil. Então, qual que é a nossa prioridade? A nossa prioridade agora é que não dá para pagar R$10 no feijão. A nossa prioridade agora é que a gente tem 14 milhões de desempregados e isso precisa ser reduzido. Nossa prioridade agora é que o número de pessoas em situação de rua diminuiu muito, aumentou muito, e ele precisa ser reduzido drasticamente e urgentemente. Então, assim, a gente precisa desenvolver quais são as nossas prioridades enquanto sociedade, mesmo para a construção. A gente precisa estar disposto a fazer o diálogo de quais são os setores políticos que vão de fato se comprometer com isso, né? Porque não pense que vai haver simplesmente a polarização Bolsonaro e Lula. E a gente precisa também, um outro ponto, compreender que mudança política não se faz só no cenário nacional. A gente precisa pensar quem vai estar no nosso governo do estado, a gente precisa pensar quem que a gente vai eleger para o Congresso Nacional, porque um Congresso Nacional estruturado barra qualquer presidente maluco. Só que a gente não tem isso atualmente. A gente tem mudanças estruturais que precisam serem feitas hoje, que a gente pensa se realmente é a hora de fazer, porque se faz agora, é capaz do país perder mais do que ganhar nessas mudanças. Eu acho que a mudança que a gente precisa fazer é se preocupar com quem a gente elege, fazer o diálogo para ver quem que a gente vai eleger. Saber que a mudança devagar não significa que a gente não tem que começar a fazê-la. Bom, a gente ainda está num contexto pandêmico aqui no Brasil, né, e no mundo também. E a gente tem uma atuação do governo, do Poder Executivo, né, do nosso país, que dificulta, digamos, o processo de superação desse momento, né? Como que você percebe essa atuação presidencial, do Poder Executivo, dos outros poderes? Primeiro ponto é que a gente elegeu um governo federal
que não tem compromisso. O governo ele foi completamente descomprometido com esses processos da saúde pública, só que eu acho que mais do que isso, esse governo ele foi criminoso, né? Porque uma coisa é você não ter compromisso com o processo, que já é o erro, porque se você é o presidente dessa nação, você tem que fazer o seu papel enquanto gestor público. A função do gestor é gerir. Para além disso, há um processo que é criminoso e que se coloca muito forte na CPI da Covid, que tratou a população como rebanho. Sim, primeiro que incentivou medidas que internacionalmente eram reconhecidas como medidas que não são eficazes no combate ao Covid. Então, incentivou o uso de cloroquina, o kit Covid, incentivou a continuação de aglomerações, desincentivou coisas que eram conhecidas como formas de se combater o Covid, como evitar aglomeração, fechamento de espaços emergencialmente, né, para que não haja aglomeração nesses espaços, o distanciamento social em si, utilização de máscaras, a vacinação. A nossa vida foi colocada dentro do Congresso Nacional, dentro desses setores que são apoiadores do governo atual, genocida, como valendo $1. Né? Então, assim, dentro desse processo da pandemia, isso fica muito evidenciado dentro da CPI do Covid, é que esse governo ele não tinha qualquer comprometimento com a saúde da população. Ele tinha um comprometimento muito claro com setores econômicos, né? Então, ele teve comprometimento com o kit Covid, que ele teve comprometimento com a distribuição de cloroquina, agora com cuidar da população de fato não teve. E isso, inclusive, reverberou muito em como os estados conseguiram conter a pandemia. Porque como é que você contém a pandemia dentro do estado enquanto o governo nacional está fazendo você fazer outro processo? Tudo isso que foi construído pelo governo e pelos seus é crime. E vai acabar na cadeia. E tem um outro ponto que eu acho que toda vez que a gente fala da pandemia, que precisa ficar muito claro, antes mesmo desse governo, o nosso país já vinha passado por um desmonte enorme do setor de pesquisa dentro das nossas universidades. As universidades que estavam felizes com o Reúne, hoje correm o risco de fechar. E elas não começaram a ter o risco de fechar no governo Bolsonaro. Muito antes disso, esse processo já vinha acontecendo. E esse processo ele não pode se perpetuar mais. Olha o quanto a pesquisa é importante para o nosso país. O quanto o setor de pesquisa desenvolvido, estruturado e com os equipamentos necessários poderia ter avançado no desenvolvimento da vacina e poderia ter imunizado a nossa população muito antes e contido vários outros desdobramentos sociais e econômicos da crise sanitária do Covid que estão acontecendo agora. E um outro ponto também da pandemia que precisa ficar muito claro, além desse processo de pesquisa, não adianta vir com o papo de que, mas e os países desenvolvidos, Estados Unidos e fulano de tal e não sei o quê, todos os países tiveram, que fizeram uma contenção de fato, né? Alguns não fizeram isso, mas todos os países que fizeram uma contenção de fato do vírus entenderam que precisava de uma intervenção estatal. Entenderam que não dava para deixar as coisas se autorregularem. Porque as pessoas, elas se autorregulam pela necessidade. Então, não tem esse diálogo de, mas o comércio não fechou, porque o comércio ia fechar, e aí o meu amigo, que é comerciante, que tem uma padaria, ele é uma pessoa horrível, que não acredita na ciência. O seu amigo ia falir se mantivesse fechado. E esse é um debate que a gente precisa fazer, porque às vezes a gente fica naquela coisa muito de, mas o que ele fez é errado e tal, mas tem todo um contexto por trás disso que precisa ser estruturado. E o contexto é que isso se resolvia com intervenção do Estado. Isso se resolvia se o nosso governo tivesse feito uma política de distribuição de renda, tanto para quem ficou desempregado nessa época, quanto para as empresas, quanto para as pessoas que tinham trabalhos autônomos e que trabalhavam num contexto de aglomeração, de estar na rua, como ambulantes, por exemplo, que iam perder a sua fonte de renda nesse momento. Era preciso ter tido uma distribuição de renda. E não é essa palhaçada desses R$600 que não faz uma compra de mês para uma família de 5 pessoas, não. É uma distribuição de renda real. É a contenção da fome. Eu tenho feito um projeto de pesquisa agora em que eu trabalho a insegurança alimentar no nosso país. E eu acredito que essa situação ela piorou muito mais em 2021, porque a gente tem um aumento maior, né, no valor dos alimentos, a gente tem um aumento maior no valor do gás, a gente tem uma diminuição maior da renda das famílias brasileiras, então é óbvio que isso vai
fazer com que esse cenário se intensifique. Só que em 2020 a gente tinha esse cenário de mais de 50% da nossa população em insegurança alimentar. E para quem não sabe, insegurança alimentar é aquela pessoa que ela não sabe o que ela vai comer amanhã. Né? A fome é aquela que já não tem nada para comer, não tem como conseguir, é isso, ela está em estado de fome. A insegurança alimentar é aquela que ela não almoça e janta todos os dias. Mais de 50% da nossa população passa por isso. Isso é um número muito alto. E esse número poderia ter sido contido dentro do processo da construção da pandemia, porque ela foi o incentivador, ela foi um dos grandes polos disso, porque ela amplificou o processo da desigualdade. Então tem esses 3 pontos que eu acho que são essenciais. O primeiro, nosso presidente nacional e todo mundo que apoia ele é criminoso, tem que ir para a cadeia, porque lidou com a vida das pessoas como se fosse gado. Na realidade, nem gado deveria ser tratado dessa forma, mas lidou com a vida das pessoas como se fosse nada. A quantidade de pessoas que morreram é porque o nosso governo é negacionista e genocida e fascista. Essa é a realidade. Precisamos pensar em incentivar a pesquisa no nosso país. Isso não foi um problema só do governo Bolsonaro e isso não pode persistir pelos próximos governos. A pesquisa no nosso país precisa ser incentivada e estruturada. E o último e terceiro ponto, é preciso sim que o governo se coloque à disposição de intervir e de estruturar as desigualdades sociais, que se amplificaram dentro dessa pandemia e que não foram contidas do jeito que deveria ser contido. Então, eu acho que esses 3 pontos precisam voltar a ser, né? Tipo, é isso. O Brasil era internacionalmente conhecido como o país da vacinação, sabe? A gente era um dos grandes exemplos de vacinação no mundo. A gente tinha erradicado doenças que, assim, vários lugares não conseguiram ainda. Esse é o Brasil que a gente estava construindo. E é esse Brasil que a gente precisa voltar a construir. E o último ponto, acompanhe a CPI da Covid, ela já está acabando, mas é muito importante para quem tem essa disponibilidade, né, acompanhar e ver o que está acontecendo, porque a cada dia que passa se colocam mais coisas que têm a ver, né, com essa construção horrível que foi feita com o governo federal e que repercute muito na nossa vida e na construção do nosso país. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Bom, muito obrigada pelas suas contribuições, Juliane. A gente queria agradecer você mais uma vez, né, pela sua disponibilidade, por poder estar participando aqui com a gente na construção desse projeto. E os nossos políticos têm jeito. Você aí está mostrando para a gente que você é uma política maravilhosa e com certeza vai alçar grandes voos aí no futuro. Queria também convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. O primeiro episódio, na verdade, da série já está disponível e os próximos vão saindo nas semanas que vão passando.